Evidentemente, sempre estamos compartilhando tanto as coisas do passado quanto as do presente a respeito de família, e nós nos dedicamos vários anos, diria quase muitos anos, cuidando dessa área. Eu estou com síndrome de falar baixo, né? E então, quando nos foi dada a oportunidade de ministrar aos irmãos, eu logo pensei que Rosane poderia nos ajudar com um longo tempo de experiência, porque nos ocorreu que quando nós estávamos naquele período ministrando para casais, nós falávamos sobre o resultado que iria ser o fruto daquele tipo de criação que naquela época estava entrando na sociedade. Então já faz tempo, os irmãos imaginam, né? É uma geração já. E nós tínhamos certeza que aquilo não estava correto. E naquele tempo nós profetizávamos ainda. E hoje nós constatamos de que o mundo está indo na contramão da vontade de Deus e os frutos já estão sendo colhidos, os maus frutos. Por outro lado, também temos visto aqueles pais e mães que têm se dedicado e crido na palavra de Deus e educado seus filhos no caminho do Senhor, mesmo dentro de todas as limitações que ainda temos, estão colhendo também os seus frutos. Então, como Rosane já vem com sua equipe trabalhando há mais de 15 anos já na escola cristã, e ela está constatando realidades estarrecedoras que são resultado dos caminhos errados pelos quais as famílias têm andado. E não é famílias do mundo, o pior é isso, né? Famílias que se dizem crentes cristãs, também, infelizmente. Então, eu senti muita vontade que ela nos ajudasse nessa manhã, compartilhando mais na prática daquilo que ela tem vivido e visto, e eu vou tentar ajudar depois, sendo possível, fazendo um fechamento entre o que o Clésio falou ontem, que foi uma palavra do Senhor para a igreja, foi muito tocado por Deus. Então, creio que Deus está falando, irmãos. Quando Ele fala, Ele vai fazer. Ele não fala para você escutar e agora cumpra. Ele fala para você ouvir, você só precisa ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Não é o ouvir a palavra de Deus, vem pela palavra de Deus. Estamos ouvindo a palavra, nossos ouvidos estão sendo desentupidos. E na medida em que ouvimos, a fé chega. E à medida que a fé chega, nós somos transformados. E é isso que eu quero falar hoje. Não depende nem de mim, nem de você. Depende dele e da sua palavra, que nos muda e nos transforma. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. É uma responsabilidade enorme ter que falar com vocês, mas eu só vou compartilhar aquilo que eu tenho no meu coração e que me preocupa há muito tempo, né? Nós sempre fomos envolvidos com família, sempre trabalhamos ou ministrando para casais, ou ministrando para educação de filhos, e esse é um assunto que sempre está queimando no nosso coração. Eu creio que a família é um projeto maravilhoso de Deus. Eu creio nisso. E creio que os filhos são bênçãos e são herança, são a nossa herança. Eu ouvi recentemente uma pessoa falando que os filhos são a nossa continuação, né? Eles vão perpetuando os nossos antepassados, e vai passando para eles e vai seguindo aquela corrente.
E essa é a proposta de Deus mesmo. Deus quer uma família muito grande, uma família forte. E nós temos sentido que a família tem sido terrivelmente atacada. Quando o Paulo lembrou, quando nós começamos a falar sobre o assunto de família, nossos filhos eram bem pequenos ainda, meados dos anos 70, a psicologia começou a pregar fortemente em relação ao não uso da palavra não. A gente não podia falar não para os filhos, não podia dar uma palmada, não pode até hoje, né? Mas a questão da falta de limites começou a ser falada ali, nos meados dos anos 70. E as crianças foram sendo criadas sem o não, porque o não causava traumas, causava isso, causava aquilo, tal. E a gente, como tem fé na palavra de Deus, nós nunca entramos nesse caminho, mas nós vimos muitas pessoas entrarem, muitas. Então, nós, naquela época, já fazíamos parte de um grupo que era contra a cultura, porque nós não aceitávamos esse valor que a cultura do mundo estava tentando impor para todos nós. Hoje, nós já temos muitos resultados sobre o efeito desse valor que foi implantado lá atrás. Então, a psicologia já voltou atrás, ela já não fala mais isso, ela já não acredita mais nisso. Porém, quem acreditou no que a psicologia disse e praticou aquelas palavras, aquelas doutrinas, hoje estão sofrendo. Estão sofrendo porque nós temos uma geração que não acredita no não, que acha que tudo é permitido, que tudo pode ser feito, que o prazer é acima de qualquer coisa, se não me dá prazer eu não quero nem saber, e não está disposta a sofrer absolutamente nada. Hoje, os filhos dessa geração já estão conosco, já estão entre nós, e eles são fruto dessa mentalidade. Na escola, a gente sofre muito, eu não estou aqui falando como diretora não, tá? Só como mãe e como serva de Deus, que percebe, e vocês não têm noção o quanto isso me angustia. Eu ouço inúmeras vezes dos pais, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho seja feliz. Não contraria, não fale não para ele, porque eu não aceito que você diga não para o meu filho. Então, gente, é uma coisa muito complicada, porque nós vivemos numa sociedade e as regras têm que estar presentes, elas fazem parte do nosso contexto social, do nosso convívio. Nós não podemos conviver sem regras, elas existem e elas precisam ser praticadas. E as crianças não precisam ser felizes o tempo todo. Sabe como ela vai ser feliz? Como ela vai ser equilibrada, como ela vai ser um adulto que vai saber se comportar em qualquer lugar, ela vai ser, se ela for criada com o não e com o sim. Lógico que o sim é importante, mas ele não pode ser desequilibrado. A balança não pode pender só para um lado, ela tem que ficar em equilíbrio, sim e não. A primeira coisa que a gente considera muito importante para a vida emocional dos filhos é o relacionamento dos pais. A ligação do casal é a coisa mais importante que os filhos precisam ter. Essa ligação entre o pai e a mãe é uma ligação muito forte, que traz equilíbrio para a criança, traz segurança. A criança que sabe que os seus pais não vão se separar, que podem ter problemas, porque todos têm, não precisa se iludir que nunca vai ter, tem muitos, mas a aliança que eles fizeram é válida e vai ser cumprida. Gostei muito da palavra que o Fábio usou aqui, que ele falou assim, definitivamente eu quero seguir a Deus. Então, definitivamente, a aliança tem que valer nos nossos casamentos.
ela foi dada por Deus. Deus estava presente quando nós fizemos aquela aliança, aqueles votos. E por isso, ela não pode ser quebrada. Ela, se fosse pelo nosso prazer, pela nossa vontade, algumas vezes quis quebrar. Porque eu achava que não podia, que não dava para continuar. Mas Deus foi muito enfático comigo. Deus falou comigo: nunca mais me fale sobre esse assunto. Só isso. E eu senti que eu estava pecando e errando, porque eu estava querendo quebrar algo que Deus estava presente quando eu fiz. E a graça para cumprir não está em mim. A graça está nele. E ela está disponível. E ela é abundante. Se você está precisando de graça para ter no seu casamento a alegria, a felicidade de estar junto, de estar casado, busca de Deus, que Ele tem graça para você. Ele tem muita graça. E Ele vai te dar. E Ele me deu. Ele falou para mim: nunca mais fale nesse assunto comigo. Eu assustei e calei. Mas depois reclamei. Falei: tudo bem. Então, por favor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo cumprir essa aliança. E Ele me ajudou. Me deu muita graça para continuar. Estamos casados há 43 anos. Então, é tempo suficiente, né, para dizer que eu não vou quebrar essa aliança. Porque ela está feita no meu coração. E os filhos precisam de ter essa certeza. Que aconteça o que acontecer, os pais estarão juntos. Porque depende, essa aliança do casal, depende a segurança e a alegria dos filhos. Quando esse relacionamento existe, os vínculos são criados na família, e são criados do casal e para os filhos, né? E para que isso aconteça, gente, precisa de tempo, investimento de tempo. Sem investir tempo no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, e vocês dois com os seus filhos, esses vínculos não se fortalecem. Eles ficam muito sensíveis, muito frágeis. E aí a tendência de um rompimento é muito maior. Então, e depois para recuperar também é muito difícil, né? Assim, a gente, quando era jovem e tudo, investimos muito tempo para que esses vínculos fossem criados e fossem fortalecidos, desenvolvidos, porque daí, quando você tiver os seus filhos adolescentes, eles estarão seguros e com um relacionamento bem desenvolvido com vocês, pais. E eles não vão ser rebeldes, não vão te dar trabalho no sentido de querer se afastar de vocês, porque aquilo é muito forte. O vínculo que foi criado desde a infância é muito forte. E eu percebo que alguns pais pensam que isso é automático, né? Não, agora ele é criança, ele faz isso porque ele é criança e tal, mas quando ele chegar a ser adolescente, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, porque ele vai entender as coisas de outra forma, a gente vai se entender melhor, Não vai acontecer. Automaticamente, nada acontece. Educação é um negócio trabalhoso, muito trabalhoso. Requer tempo, requer perseverança, insistência. Eu queria ler para vocês, o Clésio já leu ontem, mas eu vou ler de novo. Primeiro o versículo de Provérbios, que acho que ele não leu, mas é um versículo muito conhecido, muito usado. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí, Deuteronômio, que é o texto que o Clésio usou ontem, ele fala o que é ensinar. Como que é que a gente ensina? Então, em Deuteronômio fala assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão,
para que estejam por frontal em vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Então, gente, ensinar não é fácil, não. Se vocês acham que é, eu acho que é muito difícil. Porque é todo o tempo. É quando levanta, é quando deita, é quando caminha, é quando senta, é qualquer momento. Em todo momento você está ensinando. Precisa pensar só o que eu estou ensinando. Né? Porque a gente pode ensinar coisa boa, coisa certa, e nós podemos ensinar coisa ruim também. Nós podemos ensinar, falar uma coisa e fazer outra. E qual o ensinamento que vai ficar? Aquilo que você faz, e muito pouco aquilo que você fala. Então, ensinar é uma tarefa árdua, difícil, e vou dizer mais, intransferível. Não queira transferir a sua responsabilidade de pai e de mãe para outra pessoa. Ela é sua. O filho é teu, né? Tem aquele ditado que diz, toma que o filho é teu. Então, pode ficar com ele mesmo, porque ele é teu filho, ele é a tua herança, ele é a tua responsabilidade. Então, não transfira para os outros, porque a vida moderna, gente, traz um peso muito grande para as mães e para os pais, porque todos nós temos que trabalhar muito para ganhar o nosso pão, e às vezes eu acho que a gente também coloca uma expectativa no nosso nível de vida muito alta. E aí, para conseguir alcançar aquele nível, a gente tem que trabalhar demais. E, trabalhando muito, não sobra tempo para você investir nos seus relacionamentos. E isso é perigosíssimo. Então, assim, se for necessário, baixe um pouquinho a sua expectativa, para você, nem que você ganhe um pouco menos, trabalhe um pouco menos, administre o seu dinheiro de outra forma. Você não precisa dar tudo o que o seu filho quer. Não precisa. Ele não precisa de tudo que ele tem. Eu tenho quase certeza que de todos nós que estamos aqui, nós temos em casa muito mais do que nós usamos. E muito mais do que nós precisamos. Então, será que a gente não podia se livrar um pouco desse excesso que a gente tem e aplicar mais o nosso tempo? Que eu digo para vocês com certeza, não tem coisa que uma criança goste mais do que passar tempo com seus pais. Eu vejo isso, eu vejo. E os pais, às vezes, naquela ansiedade de suprir a necessidade da criança, presenteia muito, compra muitas coisas, oferece muito recurso e tal, mas não é isso que a criança quer. Não é isso que vai fazer dela uma criança feliz. E aí, quando os resultados negativos começam a aparecer, então existe necessidade de alguém é culpado. Rosane pediu para interromper, então vou fazer uma interrupção. Né? Esses dias eu estou pensando sobre exatamente isso. Como nós achamos que as crianças querem coisas que na realidade não são elas que querem. Nós queremos que elas tenham, para nos afagar o ego, talvez até para acalentar nossa consciência, porque não damos muito tempo, nós damos presentes. E só um exemplo, o meu neto, ele é o único neto de 4 avós, o único sobrinho de um monte de tio. Então não precisa dizer que ele tem muita coisa, ganha muita coisa. A gente quase pede, por favor, papai e mamãe dele, né? Não dá tanto, é muito. Sabe com o que ele brinca? E que ele mais gosta de brincar? Fala o que ele está brincando esses dias. Caixa de papelão. O brinquedo predileto dele é caixa de papelão velha. Ele está nem aí com o brinquedo novo. Tem um saco de brinquedo lá que ele ganhou, já está ensacado para dar para alguém. Então nós inventamos necessidades, irmãos. Porque nós não queremos dar de nós damos presentes.
Então, não se esqueça, toda vez que estiver dando um presente, um bem para a criança, uma coisa que você pagou caro, pensa se é você que está querendo ganhar aquele presente ou a criança. Porque eu acho que ela vai se divertir mais com a caixa do presente do que com o presente em si. Então, é verdade, isso que o Rosane falou, nós vivemos um tempo de exagerada fartura. E as crianças nem têm mais o privilégio de ter desejo. Nós não as deixamos desejar coisas. Que antes que elas desejem, como nós desejamos, nós damos. Ela nem pediu ainda. Por isso que ela fica com a caixa de papelão. Então, é uma coisa para a gente ir pensando, né, gente? Então, realmente, a obrigação dos pais é prover o sustento, é a educação informal, que a gente chama, né? Que é a transmissão dos valores. Os valores, os pais vão transmitir. A igreja pode ajudar, a escola pode ajudar, mas quem tem a responsabilidade de transmitir os valores, aquilo que você acredita que é mais precioso para você, são vocês, pais. E se vocês não fizerem isso, alguém vai fazer, tá? Não vai ficar sem ser feito. Ele vai ter os valores dele. E você quer que ele abrace os seus valores, ou você quer que ele abrace os valores que a televisão mostra, que a internet mostra, porque hoje eles têm acesso a tudo, muito fácil. E sem você perceber, a cabecinha deles está sendo feita. Você vai deixar? Quem você vai deixar que faça a cabeça do seu filho? Quem você vai permitir que faça isso? Que vai ser feita. Que seja você. Assuma esse papel, essa responsabilidade, os valores. Paulo vai falar um pouquinho depois sobre essa questão dos valores, como é que nós formamos isso e para que eles servem. Hoje, gente, estava pensando esses dias, até a geração dos que hoje têm uns 40, 45 anos, ainda preservam alguns valores cristãos que eram parte da cultura da sociedade. Não é? Tem algumas coisas que, assim, você fala para uma pessoa de 50, 60 anos, para ela é absolutamente normal. Mas se você falar para um de 20, ele não tem mais aquele valor. Não tem mais. Vou dar alguns exemplos, não quero ser discriminatória nem nada, tá? Mas, por exemplo, um casamento entre 2 homens ou 2 mulheres. Para nós que temos, eu que já tenho mais de 60 e alguns que têm de 50, vamos falar de 50 para cima, vai? Para a gente não é normal, não é natural. A gente não aceita isso como normal, a gente aceita porque a sociedade diz que tem que aceitar, a gente aceita, tal, beleza, não vou discriminar, não vou falar mal, nem nada. Mas eu quero para mim, para minha família? Não. Eu não quero. Mas, para a turminha que hoje tem 20, 25 anos, absolutamente normal. Tudo bem, eles não têm problema sobre isso. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos jovens, que nós não estamos... E eu não estou falando de jovem fora da igreja, não, tá? Estou falando de jovens que frequentam a igreja. Então, onde está a nossa falha, sabe? Isso me dói demais, porque nós estamos falhando como pais, como cristãos, nós não estamos passando, transmitindo os valores que são cristãos, e eles dizem que são cristãos e não percebem que a Bíblia não aprova isso. Eles não percebem. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Quem devia estar ensinando a palavra de Deus para essas crianças, para esses jovens? Os pais, gente. Os pais, é na família que a gente aprende essas coisas. É a família que vai transmitir esses valores. São os pais que vão transmitir os valores para os pais, para os filhos. Então, é nossa responsabilidade, como família, transmitir esses valores. Toda a estrutura de rotinas que tem numa casa, a família que tem que colocar. A rotina, ela traz segurança para a criança, traz equilíbrio. E hoje a gente vê uma falta de rotina terrível.
Os pais não têm rotina, não têm horário para nada, tudo é bagunçado, e as crianças sofrem com isso. Vocês não têm ideia de como aumentou o número de crianças com déficit de atenção, com problemas de processamento. Processamento é que a cabeça não funciona, ela funciona bem, ela é inteligente e tudo, mas os caminhos que a informação faz dentro da cabeça são diferentes. Isso, assim, o aumento, quem é professor aqui vai assinar embaixo do que eu estou falando. É muita criança, que não consegue ficar quieta, não consegue ficar parada, tem um comichão, tem que ficar se mexendo, tem que estar fazendo alguma coisa, porque ela não consegue parar. Eu vejo isso nas nossas reuniões. Irmãos, me perdoem, tá? Não é uma crítica, é uma constatação, mas nós precisamos pensar sobre isso. Por que as nossas crianças não ficam quietas, não participam do louvor, por exemplo, que elas poderiam participar, gente? Criancinha pequena tem condições de participar do louvor, tem condições de cantar, de bater palma. Se não sabe falar ainda, bate palma. Eu vejo os pequenininhos batem palmas, os maiores estão dispersos. E eles poderiam participar, sim. Eles têm condições de ficar um pouco quieto durante a palavra? Tem. Os menorzinhos podem até fazer uma coisinha quietinho ali, não tem problema. Mas os maiores podem. Mas sabe por que não acontece? Porque não tem essa rotina em casa. Eu tenho um filho que foi muito inquieto, muito. Então, o treinamento foi árduo. Então, você começa em casa com 5 minutos para ele ficar sentado numa cadeira. 5 minutos. Ele pode olhar um livro, pode folhear uma revista, mas vai ficar sentado. 5. Quando ele der conta dos 5, você muda para 10. Quando ele der conta dos 10, você muda para 15. Até que ele consegue ficar 40 minutos, 45 minutos, sentadinho. É possível, gente. É possível. Eu digo para vocês porque eu tive a experiência. E eles conseguem. Eles dão conta. Outra coisa que me incomoda um pouco, entre nós evangélicos, né, teve uma corrente que dizia que os meninos são príncipes e as meninas são princesas, e aquela coisa toda. Tudo bem. Qual que é a primeira figura que vem na sua cabeça quando você pensa num príncipe ou numa princesa? Não muito, né, Rose? Privilégios, né? Quando você pensa num príncipe, você pensa naquele moço lindo, bonito, forte, cavalheiro, aquele coisa, o príncipe e a princesa dançando num salão maravilhoso, a princesa com aquela roupa linda. Essa é a imagem que vocês fazem ou não? Só eu que penso isso? Só eu? Só? Puxa vida, então eu sou bem pior do que eu pensava. Mas, o que acontece, gente? Um príncipe pode ser um moço bonito mesmo, forte, deve ser. Mas, primeira coisa, ele é herdeiro de um reino, pelo qual ele talvez precise lutar. Então, ele deve ter uma espada, que talvez ele use. E aí, nós estamos preparando os nossos meninos para ser esse tipo de príncipe? Que na hora da batalha não vai fugir? Vai enfrentar o inimigo? Porque ele tem uma estrutura forte, firme, bem fundamentada, para ser um guerreiro nas mãos do Senhor? Será? E as meninas? Que tipo de princesas nós queremos que elas sejam? Tem que ser auxiliadora do príncipe, né? Eu vejo a estrutura emocional das crianças extremamente frágil.
Porque os pais querem que elas sejam felizes, não querem que elas sofram. E sabe como que uma estrutura emocional fica forte? Com sofrimento. Não tem outro jeito. Não tem. Precisa sofrer. Precisa ouvir um desaforo e engolir. Precisa tomar uns tabefes às vezes. Não, você não vai fazer isso. Isso forma uma estrutura emocional firme, que não vai deixar eles ficar fracassando diante de qualquer coisinha. Já, não, desisto. Não vou mais fazer isso porque está muito difícil. Não vou fazer. Não é assim não. Tem que perseverar, tem que insistir, tem que sofrer. É fácil, gente? Não é fácil. Se vocês, como pais, acham difícil ver seu filho sofrer, você imagina a gente como avô. Nossa, o sofrimento é terrível, a gente não quer nem ver. Se puder evitar de ver, a gente foge. A gente sabe que é importante, sabe que é necessário, e por isso a gente tem que ter autocontrole. Porque senão eles não vão ter. Eles não vão conseguir se controlar. Por que hoje nós estamos vendo adolescente que mata o outro por razões tontas, bobas? Porque ele não consegue administrar uma frustração. Ele está acostumado a sempre ouvir, sem sua vontade seja feita. E aí, quando alguém não está disposto a fazer aquela vontade, porque é outro que sempre teve a vontade feita, como é que vai ser o encontro dessas pessoas? Vai ser uma tragédia, gente. Isso só vai piorar, infelizmente. Mas nós somos um povo diferente. Então, nós não precisamos seguir nessa mesma direção. Nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para nos guiar, para nós seguirmos um rumo diferente do que essa sociedade está seguindo. Então, uma recomendação. Coloquem regras na casa de vocês. Tenham regras. Não precisam ser muitas. E tenham claro para os seus filhos tanto as regras quanto as consequências de não cumprir. E se não cumpriu, cumpra a sua palavra. Faça aquilo que você falou. A gente tem que ser coerente. Se você falou que era não e desobedeceu, tem que ter uma consequência. E a consequência precisa ser executada. Não pode ficar com essa moleza de falar, não faça isso, não faça isso, 1000 vezes. E a criança faz. E ele vai te testar muitas vezes. E aí você vai precisar aplicar aquela consequência, aquela punição que você disse que ia fazer. Faça. Seja coerente. Não precisa ter medo, não. Deus te deu autoridade. Junto com a responsabilidade, Deus te deu autoridade. Você é pai, você é mãe. Acho que eu já falei. Tem um finzinho. Eu coloquei aqui que as crianças, elas valorizam o que os pais valorizam, né? Os mesmos valores que os pais têm, elas vão ter, que elas veem eles fazerem, não que elas veem eles falarem, tá? E se os pais valorizam muito as coisas, elas também vão valorizar coisas. Se os pais valorizam pessoas, elas também vão valorizar as pessoas. E sobre as coisas, elas precisam aprender que precisa de ter esforço para ter. Nós não podemos dar a eles tudo o que eles querem assim, fácil. Não. Precisa de ter esforço. Porque tudo na vida a gente consegue é com esforço. Só a salvação que não é. O resto, tudo, a gente tem que se esforçar muito para fazer. E o mundo oferece muitas distrações. É muito fácil você se distrair e fazer um montão de coisas, menos aquilo que é o mais importante, que você deveria fazer.
E eu vi uma frase do Bill Gates que eu achei muito legal. Ele disse assim: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a própria história. Legal, né? Nós, assim como o Clésio, né? Ele falou ontem sobre várias coisas que ele... pode ficar à vontade, sabe? Ele falou principalmente sobre as coisas sobre as quais ele está se arrependendo. Então, acho que eu falei, nós estamos na mesma fase, viu? Eu estou na fase de me arrepender das coisas que eu fiz errado e das que eu não fiz certo. Então, quando me veio este tema, me veio porque, falando sobre isso num encontro que tivemos em Sorocaba, eu abri meu coração para os irmãos, e parece que a coisa que mais fez efeito, ninguém ouviu quase nada do que eu disse, mas do que eu falei, do que eu fiz errado, os irmãos adoraram, porque parece que era exatamente o que todos tinham feito errado, né? Mas eu queria, então, nessa manhã, ajudar a encaminhar para uma perspectiva mais do ponto de vista daquilo que eu sinto que Deus quer nos trazer nesses dias. Não presunçosamente, mas minha contribuição daquilo que eu estou sentindo. Então, quando ouvimos uma palavra sobre família, e digo para vocês, por mais duros e radicais que nós queremos falar sobre família, nós não conseguiríamos falar tão radical quanto deveríamos. Vocês concordam ou não? Os pais que já deixaram de ser pais estão na fase de avô, e estão olhando para trás e falam assim, acho que eu tinha que ter levado uma espremida mais forte, para que eu pudesse, de fato, ter acordado para algumas coisas que não vi na época, não valorizei na época. E sempre nós também temos uma sensação de culpa. Uma das coisas que eu constatei, inclusive em pesquisas acadêmicas, né, que as esposas, as mães, elas têm um momento, algumas que são profissionais, né, elas têm um momento de decidir. Vou ter filho, não vou ter filho, vou ter mais filho, não vou ter mais nenhum filho, ou vou trabalhar, meu filho vai para uma creche. Hoje quase é regra isso, não tem jeito. O mundo foi numa tal direção, ficou numa tal situação, que mesmo as irmãs que gostariam de não fazer isso, não conseguem, porque o mundo tomou uma forma que quase impede que as irmãs deixem de ser profissionais para serem mães. Quando nós éramos jovens, que estávamos optando, ainda dava tempo, né? Eu me lembro que a Rosane falou assim, não, eu quero ser mãe. Então nós abrimos mão do que ela ganhava, e ela foi ser mãe de tempo integral. E hoje eu vejo as jovens mães, e não tão jovens também, lutando contra um sentimento de culpa, não é? Porque lutam com a realidade de que só o marido trabalhando não mantém, às vezes, nem o mínimo que a família precisa. Mas isso não é uma coisa que é culpa individual. Isso é uma armação do nosso arqui-inimigo, Satanás, que fez com que o nosso sistema de vida, que o capitalismo, vamos falar claramente, se montasse de uma tal forma que não dá mais para um só na família trabalhar. Precisa ter muita coragem, muita fé e visão clara para que as irmãs tenham coragem, para que as famílias tenham coragem de dependerem do trabalho
do marido fora e o trabalho da mulher dentro de casa, que é um tempo. Como é que faz isso que Rosane falou, se você não está o tempo todo lá? Nós temos um temor de falar sobre isso, porque eu sei que tem muitas irmãs aqui que gostariam de deixar os seus trabalhos para ser mães de tempo integral, adorariam, mas nosso inimigo arquitetou de tal forma que hoje quase precisa ser um passo heróico para fazer isso, quando há 20 ou 30 anos atrás era uma coisa totalmente possível e normal, né? Então, isso pesa muito, tem um senso de culpa sobre nós a respeito de família. Eu noto isso em mim, não é? Eu tenho motivos para me arrepender de várias coisas em relação às minhas práticas como pai no passado, não é? E eu vejo que às vezes eu carrego isso sozinho, não é? Então, o que eu quero abordar nessa manhã é que a questão nossa não é individual. Ninguém consegue andar como família nos caminhos do Senhor só isolado com a sua família. É importante que você tenha princípios, como a Rosane falou, dentro da sua casa. Mas, para andarmos nos caminhos do Senhor, esse negócio é coletivo. E aí nós temos que depender de uma outra coisa, que é uma família maior. Amém? Ixi. Deus não espera que você ande sozinho com a sua família, em perfeito estado de comportamento, porque Ele sabe que isso foi dado a poucas pessoas ao longo da história. Fazer sozinho, com a sua família, a vontade de Deus, e andar sozinho, sem precisar de outros. O que nós precisamos é de um ambiente, onde exista uma coisa que eu quero reforçar, que Clésio começou ontem, e eu quero pedir licença para continuar, sem dizer que está incompleto, mas está, né? Nunca chega no fim. Que é uma cultura. Deus tem um propósito para nós, irmãos. Deus tem um propósito para a sua igreja, que é a família dele. Nós somos família de Deus. Clésio falou sobre isso ontem. Como família de Deus, nós somos constituídos por famílias de pessoas individuais, não é? Temos famílias, tribos, nação. Mas para que nós entendamos os propósitos de Deus, nós precisamos entender o que é igreja. E qual o papel da igreja? Nós precisamos entender o Evangelho e qual o papel do Evangelho na nossa vida. Nós precisamos entender o que é graça e o papel da graça na nossa vida. Nós precisamos entender a natureza do nosso Pai e como Ele age com seus filhos, mesmo quando nós não conseguimos fazer aquilo que idealmente nós gostaríamos de fazer e não conseguimos. Deus tem solução para tudo isso, você acredita nisso? O irmãozinho falou aqui hoje, minha vida não tinha jeito, mas de repente minha cabeça mudou. Tem coisa que muda e você nem percebe. E Deus nesses dias, e eu vou profetizar com fé, Deus vai mudar a nossa mentalidade do que é família, do que é igreja e do que é ter uma cultura onde todos creem a mesma coisa nos fundamentos da palavra e todos andam nesses fundamentos. Amém? Deus é um Deus exigente, a exigência dele é elevadíssima. O nosso Pai é um Pai de exigências elevadíssimas, muito maior do que o Pai mais exigente aqui, nem se compara. O Pai mais exigente aqui é um cisco, perto da exigência que Deus tem de perfeição para a sua família. Nós precisamos entender isso. A primeira coisa é que Deus
é um Deus exigente. Eu queria ler alguns versos com os irmãos. Para economizar tempo, eu anotei todos aqui. A Bíblia está aqui, viu, irmãos? Mas eu anotei a Bíblia. E para ser repetitivo, acho que já foi lido alguma vez esses textos. Então, Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Vocês estão observando? Deus não vai na metade da possibilidade, Ele vai no limite. Ele fala: você tem um coração aí, eu quero ele inteiro. Você tem uma alma aí, eu quero ela inteira. Você tem tempo, eu quero que esse tempo esteja inteiramente preenchido com a minha vontade. Você tem um coração, esse coração tem que estar plenamente cheio, repleto, transbordando daquilo que está em mim. Isso é pouco para você? É um nível de exigência elevado. E se fosse só esse texto, né? Vamos lá, só para lembrar os 10 mandamentos, né? Êxodo 22. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Esse é Êxodo 22, verso 2. O que Deus está dizendo aqui? Olha, eu te tirei, eu sou Deus, você precisa me conhecer, e precisa me conhecer de uma forma que você não pense coisa errada a meu respeito. Vou fazer um parênteses aqui, rapidinho. Tem um texto, tem um livro, aliás, que está rolando por aí, recomendo veementemente, que é sobre o santo Francisco, conhecimento do santo. Eu fiquei impressionado. Nós estamos aqui cheio de falar: não, porque tal religião é idólatra, os católicos são idólatras, os fulanos lá são idólatras. Você sabe o que é idolatria para Deus, querido? É você pensar de Deus aquilo que Ele não é, ou não pensar de Deus aquilo que Ele é. Isso é idolatria. A diferença entre o que você crê que Deus é e o que Ele é de verdade, essa diferença é idolatria. Você se dirige a um Deus que não é aquilo que é Deus. Aí eu fiquei, durma com um barulho desse, porque na realidade, nós precisamos, estamos convidados, e Deus vai fazer acontecer isso, de uma forma que nós vamos conhecê-lo do jeito que Ele é, para que não sejamos idólatras, pensando que Deus é uma coisa que não é, ou não pensando que Deus é aquilo que Ele não é. Mas não é só Velho Testamento, né? Você vê como Deus é exigente. Estou falando da exigência, o padrão de Deus. Vamos para Mateus 10, de 37 a 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tem alguém que acredita que se eu falar isso numa praça pública para pessoas humanistas, como nós temos isso, essa pessoa não vai se escandalizar? Você teria coragem de dizer para os seus vizinhos e amigos que se Deus te mandar, você deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes? E aqui ele fala: pai, mãe, filho ou filha. Então Deus é exigente, Ele é ciumento, Ele não quer que você tenha nenhum filho e nenhum neto, viu, Renato? Mais importante que Ele. Oh, meu Deus, cadê o Davi e a Valda? Nós estávamos falando aqui de pai e mãe.
Meu avô e avó é terrível. Como é que fala assim? Se você gostar do seu neto mais do que você gosta de mim, você não é digno de mim. Deus é extremamente exigente. Muito bem. O que eu quero ressaltar aqui? Eu gostaria de ressaltar que existe algo que Deus quer criar neste povo que Ele chamou para fora. Vocês sabem o que é a igreja, né, irmãos? Pergunta básica de escola bíblica dominical, né? Que nós não temos, infelizmente. Hoje, domingo de manhã. Existe um reino de Deus? Vocês creem nisso? Amém? Existe uma vontade do rei desse reino? Ela é feita todo dia, toda hora, no céu. Está aqui. Como é que é o Pai Nosso? Vem o teu reino. Fala mais sobre a tua vontade. Seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Todo dia, toda hora, de toda forma, com toda adoração, com toda atenção, com toda força, com toda alegria, com todo entusiasmo. Isso é reino, isso é céu, e a igreja é a embaixada do céu na terra. Então a vontade de Deus deveria ser feita da mesma forma aqui na igreja, como ela é feita no céu. Agora, vocês imaginam, não é, como nós somos um povo diferente. Nós somos chamados para fora do mundo, para fazer aqui na terra as coisas que são feitas no céu. Está dando para acompanhar, irmão? Está complicado? Eu só estou falando isso para apertar-nos, não dá para a gente ficar falando de Deus uma coisa levezinha, do tipo, eu sou membro da igreja, né? Eu tive uma época na minha juventude que eu não falava nem que eu era crente, eu falava, eu sou batista, para não falar que eu era crente. Hoje nós pregamos evangelho com medo. Olha, eu não quero que você muda de religião, eu quero que você muda de religião, cara, porque você está indo para o inferno nessa religião aí. Quem tem coragem de falar amém? Amém. Ah, bom. Pensei que era só eu que estava com vergonha. Eu não falo assim, porque eu estou querendo fazer uma coisa mais ou menos. Com Deus não tem mais ou menos, ou é ou não é. Não tem politicamente correto. Aleluia. Então nós precisamos andar juntos com os irmãos, para que Deus possa achar um ambiente onde Ele nos abençoe de tal forma que todos, crendo a mesma coisa, vendo a mesma coisa, consigamos ter forças para conduzir nossos passos na nossa família particular como pais e mães e na nossa família espiritual, que são os nossos irmãos e irmãs que fazem parte do corpo de Cristo. Mas o princípio, queridos, o princípio que rege a família é o mesmo princípio que rege a igreja. Deus é tudo em todos, e o mesmo princípio que rege a igreja é o princípio que deveria reger a família. Quando Rosane diz que os pais não têm coragem de exercer a autoridade que foi dada a eles sobre seus filhos, esses pais não estão sendo a imagem de Deus para os seus filhos. Os seus filhos não conhecerão a Deus através dos seus pais, porque os seus pais têm medo de exercer a autoridade que Deus deu a eles sobre os seus filhos. Pai que tem medo de exercer a autoridade que Deus lhe deu, impede o seu filho de conhecer a Deus como Deus é. Percebe isso? Terrível, não é? E Deus quer criar uma cultura. Nós somos seres humanos, e Deus tem métodos para trabalhar conosco. E tem duas fontes que Deus usa para criar cultura.
E antes de falar o que é cultura, essa palavra cultura, né? É um conceito acadêmico, cultura, tá? É uma pena. E seja até complicado de explicar, mas eu vou tentar. Vou dar um exemplo. Eu vou tentar dar um exemplo. Cultura são atos que praticamos, reações que temos, pensamentos que desenvolvemos, atitudes que nós fazemos sem saber exatamente por que fazemos e da onde aquilo veio. Então tem uma historinha muito conhecida de quase todos de vocês, que é a história dos macaquinhos que foram postos numa jaula. Vocês conhecem a dos macaquinhos que foram postos numa jaula e tinha um cacho de banana lá em cima da jaula? Já ouviram essa historinha? Eu vou contar então para vocês. Então, colocaram alguns macaquinhos numa jaula, no centro da jaula uma escada e em cima lá um cacho de bananas deliciosas. Estou aprendendo. É cultura. Tá pegando esse troço. E aí, o macaquinho mais ousado correu para pegar a banana. E aqui embaixo, um agente externo, com uma mangueira com um jato bem forte de água, deu um banho de água gelada naqueles macaquinhos que ficaram aqui embaixo. Bem forte, um jato de água gelada. Toda vez que o macaquinho subia para pegar uma banana, os de baixo levavam um banho de água gelada, um jato assim. Logo os carinhas aqui de baixo perceberam, ó, só subiu lá que a gente leva a pau aqui, né? Então não vamos deixar esse cara subir. Quando um fazia menção de subir, os caras pegavam ele e davam-lhe um cacete, desculpa a palavra, davam-lhe uma tunda, que ele não queria mais subir lá. E assim, os macaquinhos que queriam subir para pegar a banana, apanhavam daqueles que não queriam levar um banho de água gelada. E, enfim, a banana ficava lá, porque ninguém tinha coragem de pegá-las. Muito bem, terminado esse processo, quando todo mundo já estava consciente que não podia pegar a banana se não levava água gelada, eles pegaram um macaquinho veterano, tiraram da jaula e puseram um calouro, coitadinho, novo, inexperiente. E ele não deu dor, ele ficou olhando e falou, ué, por que ninguém pega lá? Eu vou subir. Não precisa dizer o que aconteceu, né? Ele levou uma surra dos outros, porque os outros tinham medo de levar água, então o cara vai subir, nós vamos levar água, apanha. Ele tentou 2 vezes e parou, aqui não funciona tentar pegar a banana. Mas ninguém jogou a água, simplesmente ele tentou subir e já levou a surra, ele nem sabe o que aconteceu antes. E assim eles foram trocando todos os macaquinhos, até que só tinha calouro lá dentro. Mas nenhum subia a pegar a banana. Todos tinham medo de pegar a banana. E você perguntava, por quê? Não sei. Mas o fato é que aqui não se pega a banana lá em cima. Isso é cultura. Criou-se a cultura que banana no teto da jaula não se pega. Por que ninguém sabe, mas é melhor fazer desse jeito. A cultura é isso. Você aprende de tal forma que ninguém precisa te explicar por que você está agindo daquela forma. Você age porque é assim. Muito bem, Deus gosta de cultura, sabia? É uma pena, né? Tem coisa que você vai fazer com Deus que não funciona. Porque você vai sofrer consequências. Por que, Senhor? Presta atenção aqui na minha palavra, converse com os irmãos, quem sabe alguém vai te explicar. Tem um povo, né? Os irmãos sabem que tem um povo judeu, e Deus fez questão absoluta de inculcar neles uma cultura tão forte, baseado numa série de fatos,
Primeiro eles estavam no Egito. E lá eles levaram muita chicotada. Trabalharam como escravos. Desejaram ardentemente escapar daquele inferno. Durante muito tempo eles desejaram escapar. E Deus não deu liberdade tão fácil para eles. Vocês sabem a história, não é? Muitos anos servindo o faraó, fazendo tijolos. E através disso eles desejaram ardentemente escapar. Até que Deus levantou Moisés, tirou aquele povo do Egito. Lá, saindo do Egito, eles tiveram alguns eventos fantásticos. Primeiro, o que aconteceu? O primeiro evento fantástico que aconteceu? O que aconteceu? Primeiro evento fantástico depois que eles saíram do Egito, irmãos que leem a Bíblia. Por favor, abriu o Mar Vermelho. Vocês acham que essa história foi repetida quantas milhares ou milhões de vezes entre eles? A próxima geração não viu o Mar Vermelho abrir de verdade, mas na sua mente viu, sentiu aquelas águas. Eles viram aquela história ser contada das mais variadas formas, até que aquilo entrou neles. Eles também ouviram as histórias do maná que descia do céu. Eles também ouviram a história da nuvem, que era uma coluna de fogo e uma nuvem de sombra. Eles também ouviram, e ontem o Clésio citou, atravessaram o Jordão, pegaram as pedras e colocaram do lado. Para que foi? Para poder, o Clésio falou bem firme sobre isso. Para que as próximas gerações soubessem que um dia Deus abriu aquelas águas. E aquilo foi entrando dentro deles. E aí Moisés recebeu os mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas uma série de mandamentos muito legais, bons mandamentos, festas. Clésio citou ontem festa. Festa é um jeito de fixar cultura. Você comemora com a sua família coisas? Comemore as coisas. Deus agiu, Deus abençoou, comemora. Conta. Todo dia lembra, mostra foto das coisas que Deus faz na vida de cada família. As coisas que Deus faz na vida de cada família devem ser repetidas assim ao cansaço. Porque isso cria uma mentalidade. Meu pai, por exemplo, já contei isso várias vezes, né? Ele se converteu aos 22 anos, sozinho, estava a fim de matar um cara lá. Deus encontrou com ele no meio num cafezal lá e falou com ele. Ele se entregou ao Senhor. Ele fez uma oração, falou: Senhor, eu não quero, se for para eu crer no Senhor, e eu não tenho uma família que sirva ao Senhor, então é melhor o Senhor nem começar a mexer comigo. Meu pai era meio brabo com todo mundo, inclusive com Deus. Comigo, então, nem fala. E ele repetia essas histórias, as coisas que Deus fez na conversão. Como foram os primeiros dias? Como foi? Por que ele deu nome a cada filho? Por que o nome de cada filho? E aquilo foi entrando. Eu pensava, meu pai é sério com esse negócio de Deus. Eu era novinho, já sabia que meu pai era sério com Deus. E que a coisa principal na vida do meu pai era Deus. Era o Evangelho. Era a graça. Meu pai não era nenhuma flor que se cheire, viu, irmãos? Era uma pessoa difícil. Podia fazer uma lista de erros dele. Mas ele teve alguns acertos. E superam e muito todos os erros que ele fez. Eu não lembro mais as coisas que ele fez de errado. Porque eu lembro o amor que ele tinha por Deus. E pelas histórias daquilo que Deus fez com ele. Como que foi que Deus salvou ele naquela situação, naquela outra situação, naquela outra situação. E a minha família inteira era envolvida com essas histórias. E o povo judeu fez isso. Deus fez isso. Que as histórias se repetissem, que as festas se repetissem, cada festa significando uma coisa.
desde o mais novinho até o mais velhinho, festejavam juntos, significando alguma coisa importante. As famílias se reuniam para celebrar a travessia do Jordão, para celebrar a travessia do Mar Vermelho, para tudo que era de coisa linda que Deus fez, as famílias festejavam juntas. E não via nenhuma alma no povo de Israel que não sabia as coisas que Deus tinha feito. Não é, querida? Muito bem. O que é que isso resultou, queridos? No que isso resultou? Esse povo judeu foi desterrado, foi tirado da sua terra, por muitas vezes, mas a última vez foi no ano 70, depois de Jesus, né? Depois de Cristo. E eles ficaram 1.900 anos sem terra, sem governo, sem a língua, mas eles mantiveram as suas credenciais judaicas. E eles contavam essas histórias. Eles viveram nos guetos pelos países do mundo, espalhados pela terra toda. Irmãos, cultura, eu estou falando de cultura, lembra que eu vou voltar agora. Cultura faz isso. Mesmo que você esteja longe, você tem aquela âncora agarrada em você, e você não consegue escapar, porque essa é a sua natureza, a sua identidade. E esse povo, faz só 70 anos que eles voltaram para a terra. Eles reconquistaram a terra. Quem não leu o livro Êxodos, leia. É maravilhoso, um livrão assim. Eles reconquistaram a terra, ocuparam a terra. Eles ressuscitaram uma língua. Eles fundaram um novo estado. E hoje eles são uma das principais nações do mundo em tecnologia, em democracia, em respeito humano, e eles têm o respeito da comunidade mundial, baseado simplesmente no fato que eles perseveraram 1.900 anos, baseado na cultura. Irmãos, como nós vamos aplicar isso a nós? Há uma certa preocupação de todos nós, ministros, cristãos genuínos, para a direção que a igreja está caminhando. Os últimos movimentos da igreja nesse século passado e nesse agora, transformaram os valores do Evangelho de Cristo quase numa superstição. Tiraram de nós aquelas certezas fundamentais pelas quais vale a pena dar a vida e transformaram a igreja e o Evangelho num meio de ter bem-estar, aquilo que o Zan estava falando. Hoje nós queremos evitar o sofrimento de qualquer forma. Nós queremos evitar qualquer absoluto que nos torne diferente de outros. Num certo sentido, irmãos, existe dentro de nós uma certa vergonha de sermos diferentes do mundo. Agora você vai lá em São Paulo, vai lá na Zé Paulino, aquele lugar, e você vai ver o judeuzão de chapéu, preto, com aquelas trancinhas assim, aquele cabelão, aquela barba, aquela roupa preta, e você vai ver o judeuzinho assim também, só não tem a barbicha, mas o cabelinho, o chapéuzinho, a roupinha, o linguajar. Ele tem orgulho de ver que ele é igual ao pai. Quando eu era garoto, eu queria ser igual ao meu pai. Os pais de hoje querem ser igual aos filhos, começam a se vestir de garotão. Inverteu tudo. Porque agora é feio ser velho. É feio ser experiente. É feio ser cristão e dizer isto está errado. Nós temos medo de expressarmos nossa cultura. Sim ou não, irmãos? Infelizmente. Porém, eu não estou aqui para pôr mais peso do que já foi posto, né?
Clésio deu uma tijolada ontem e a Rosana deu outra hoje, né? A verdade, irmãos, é que nós temos uma cultura na igreja, e algumas frases que eu cunhei rapidamente. A cultura de não estou sentindo no meu coração de ir fazer o que Deus quer hoje. Eu não sinto no meu coração. É a última saída, quando você pede para uma pessoa fazer algo que vai exigir dela um pouquinho mais de sacrifício, ela fala, irmão, não estou sentindo no meu coração. Você precisa chamar seu filho e dar uma enquadrada nele a respeito desse comportamento. Não estou sentindo no meu coração que é agora. Acho que eu vou esperar Deus falar comigo. Vai esperar Deus falar o quê com você, irmão? Tem a palavra de Deus, tem a palavra de Deus, tem a igreja, tem aquilo que está no seu espírito, na sua consciência, e você vai esperar sentir no seu coração o quê? Para andar nos caminhos do Senhor. A cultura do Deus sabe que eu não tenho fé para obedecê-lo nesse passo. Deus sabe que eu não tenho fé. Deus não sabe nada disso, você não tem fé, querido, não fala isso. Não põe desculpa. Quando Deus mandou, junto com a ordem, vem a graça. E você só vai experimentar a graça se você for. Eu estou em dúvida se eu devo evangelizar meu vizinho agora ou quem sabe mês que vem. Eu estou um pouco sentindo que eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado para andar no caminho do Senhor. Você só precisa andar, porque Ele mandou andar. E a hora que você andar, fala, nossa, eu estava preparado e não sabia. Você acredita nisso? Faz um teste com o seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido. Anda nos caminhos do Senhor e faz a vontade de Deus, e você vai ver a graça que vem sobre você. Você acha que aqueles discípulos, aqueles 70 que Jesus mandou de 2 em 2, eles estavam sentindo alguma coisa? Já pensou? O Pedro e o André falaram, o senhor está mandando, mas primeiro, nós andamos pra caramba ontem. Faz 15 dias que a gente não para. Outra, o que é que eu vou pregar? Eu não estou sentindo que é hora. Já imaginou o ridículo da situação? Mas é esse ridículo no qual nós estamos incorrendo todo dia.